Não tenho certeza se minha experiência foi paranormal, mas posso afirmar que foi uma das situações mais estranhas que já vivi. Faz muito tempo, quando eu ainda era uma criança de apenas 5 anos, no cemitério municipal São Miguel, em São Paulo, eu estava com minha família cuidando das tumbas dos nossos entes queridos. Enquanto estávamos lá, um senhor idoso, que parecia conhecer minha avó, se aproximou. Ele se chamava Lucas, assim como eu, e essa foi a forma como minha avó me apresentou a ele. Depois de algum tempo, ele e eu começamos a caminhar juntos. Caminhamos entre as tumbas enquanto conversávamos. Ele me deu alguns conselhos e falou um pouco sobre a vida. Apenas conversamos. Naquele dia nada de incomum ou misterioso ocorreu. Assim como apareceu, ele se foi. Anos depois me lembrei daquela tarde com meu xará e perguntei à minha avó sobre o que havia acontecido com aquele senhor. Ela me disse que não o conhecia, que nunca soube de alguém com aquela descrição. Achei aquilo estranho, mas acabei deixando para lá. Mais alguns anos se passaram e voltei a perguntar à minha avó sobre o tal senhor, recebendo a mesma resposta. Desta vez, resolvi perguntar também à minha mãe. Ela disse que não se recordava, mas também não se lembrava de ter me deixado caminhar com ninguém naquele cemitério. Foi então que comecei a perceber o quão peculiar era aquele senhor ter o mesmo nome que eu, a mesma altura e porte físico que eu teria quando adulto, e o quão estranho foi que me deixaram andar com um desconhecido. Até hoje, isso me deixa intrigado e continuo tentando entender quem era aquele senhor. Você tem alguma ideia a respeito disso? Deixe aqui nos comentários e já vamos para o próximo relato. O vídeo de hoje está apenas começando. Olá a todos. Por algum tempo trabalhei como vigilante em um cemitério da minha cidade. Era uma fase difícil para mim e eu precisava urgentemente de um emprego. Um amigo conseguiu esse trabalho para mim, pois ele também trabalhava lá e precisavam de outra pessoa, já que o lugar era muito grande e um único vigilante não era suficiente. Precisávamos manter uma vigilância rigorosa, porque às vezes grupos entravam para fumar substâncias no local. Então era necessário reforçar a segurança. Para ser sincero, não era algo que me agradava. Pelo contrário, me deixava um pouco nervoso ter que ficar lá sozinho à noite. Mas, como já disse, a necessidade me obrigou a aceitar. Uma tarde, houve o funeral de uma senhora rica. Eu precisava estar presente junto com outros trabalhadores do cemitério para vigiar o local e também ajudar a carregar o caixão. Lembro que era uma tarde muito fria e com uma leve garoa. O dia estava extremamente nublado, como se o ambiente não fosse já suficientemente deprimente. O funeral prosseguia, o sacerdote proferia algumas palavras e meu colega e eu estávamos em nossos postos quando, de repente, vi algo caminhando entre as tumbas, atrás de onde estava o caixão. A princípio pensei que fosse algum dos convidados do funeral, pois estava todo vestido de preto. Mas não fazia sentido que alguém se afastasse tanto do local do enterro. Decidi então ir até lá para verificar quem era, pois naquele momento não era permitido a entrada de ninguém além dos presentes naquele velório, já que o cemitério seria fechado assim que todos saíssem. Quando me aproximei, vi algo que jamais conseguirei esquecer: uma silhueta com asas. Não sei ao certo como explicar ou descrever aquilo. Parecia um anjo, mas suas asas eram negras e ele estava completamente vestido de preto. Apenas o observei desaparecer entre as tumbas, sem deixar rastros na lama. Voltei ao meu posto, ansioso para que o funeral terminasse logo, pois queria contar ao meu companheiro o que havia presenciado. Quando finalmente estávamos prestes a enterrar o caixão, vi aquela figura novamente, observando o caixão à distância. Parecia flutuar, e eu tinha a sensação de ser o único que podia vê-la. Até que uma menina, de cerca de 2 anos, começou a apontar para onde aquilo estava e a gesticular para a mãe, tentando chamar sua atenção. A mãe pedia para que ela ficasse em silêncio, mas a criança insistia para que ela olhasse para cima. Obviamente, a senhora não via nada. A menina continuou até que a mãe precisou pegá-la no colo e sair dali,
pois a criança estava ficando muito agitada. Eu e meus colegas começamos a baixar o caixão à sepultura, e quando finalmente terminamos, aquela presença, anjo ou seja lá o que fosse, já não estava mais lá. Após o enterro, as pessoas foram embora e o cemitério ficou deserto. Com a chegada da noite, fui obrigado a realizar minhas rondas, mas o medo era intenso. Sentia arrepios constantes e não conseguia parar de pensar no que havia presenciado. Sempre soube que tinha uma sensibilidade para esse tipo de coisa, já que ao longo da vida vivi diversas experiências paranormais. No entanto, aquilo me deixou apavorado, pois nunca entendi por que aquele anjo negro apareceu exatamente naquele dia. Talvez a senhora enterrada não estivesse destinada a ir para o céu e aquela figura veio buscá-la. É algo que jamais esquecerei, mas sem dúvida foi uma experiência profundamente perturbadora. Alguns anos atrás, meus sogros infelizmente faleceram em um acidente em uma estrada isolada perto da cidade de Monterrey. As autópsias foram realizadas em uma sala improvisada, dentro de um pequeno cemitério local. Já era tarde, então trancaram a porta do lugar. Do lado de fora, eu, meu marido e um colega de trabalho dele estávamos aguardando. Por volta das 3 da madrugada, vimos um casal entrando e se dirigindo para dentro do cemitério. Por cortesia, meu marido os cumprimentou e eles responderam com um leve aceno de cabeça. No entanto, o amigo do meu marido questionou de repente como eles teriam entrado, considerando que a porta do cemitério estava fechada. Quando nos viramos para procurá-los, percebemos que já haviam desaparecido. Não vimos para onde foram. Um frio intenso invadiu o ambiente, que até pouco antes estava quente. Pouco depois, o zelador chegou e contamos a ele o que presenciamos. Sorrindo, ele nos disse que era o casal de passeadores que sempre retorna à sua tumba. Em meio à nossa dor e tristeza, naquele momento não conseguimos entender plenamente o que havíamos vivenciado, e só muito tempo depois, isso se tornou claro para nós. Algo intrigante, talvez sobrenatural, mas definitivamente curioso me aconteceu. Sempre imaginamos que aparições fantasmagóricas ocorrem à noite ou durante a madrugada. No entanto, isso aconteceu em plena luz do dia. Estávamos no cemitério no dia de finados de 2018. O local estava repleto de pessoas e havia algumas catrinas com as quais muitos tiravam fotos. Minha filha pediu para tirar uma foto com uma catrina em especial, e eu a procurei com os olhos. Vi a catrina entrando no cemitério e peguei minha filha pela mão para segui-la. Caminhamos atrás dela, chamamos, mas ela não respondeu, talvez por causa da música alta que algumas famílias colocam em homenagem aos seus entes queridos. Isso pode ter feito com que não nos ouvisse. Ela seguiu para a área do cemitério onde são colocadas as cinzas das pessoas cremadas. É uma região com alguns pilares, mas ao chegarmos lá, já não a encontramos mais. Perguntei a algumas pessoas que estavam por ali sobre para onde ela havia ido, mas elas apenas nos olharam de forma confusa, dizendo que não tinham visto ninguém. Um arrepio percorreu meu corpo e voltamos rapidamente para a entrada onde estava nossa família, mas a dúvida persistia. Perto de algumas tumbas estavam as outras 2 catrinas, e disse à minha filha que fôssemos falar com elas. Perguntei onde estava a companheira delas, e elas se entreolharam surpresas com a pergunta e me disseram que eram apenas elas 2. Depois disso, preferi não investigar mais, mas tenho certeza de que seguimos alguém que já não estava viva. O cemitério onde meus familiares estão sepultados fica em uma colina rodeada por casas, não muito distantes. Quando descemos, parece que o lugar está isolado de tudo. Poucos sons chegam até lá em cima, exceto pelo vento que sopra com força na região, talvez por estarmos perto do mar. Meus pais faleceram quando éramos pequenos, e desde então, nossos tios, que têm sido como pais para nós,
Nos levavam ao menos uma vez a cada 2 meses, para que nunca nos esquecêssemos de nossas raízes. Pelo menos, essa era a intenção antes. Nossos avós também estão enterrados nesse cemitério, na parte mais antiga, assim como nossa irmãzinha, que morreu aos 2 anos. Sempre que visitávamos, seguíamos o mesmo caminho pelas diferentes áreas do cemitério, mas sempre terminávamos na sepultura de nossa irmã, na seção mais afastada, destinada às crianças. Não gostávamos de estar ali e saíamos o mais rápido possível, nunca permanecendo mais do que o necessário. Havia uma razão para isso. Sempre, sem exceção, ouvíamos vozes de crianças conversando ao longe. Não eram choros nem risadas, apenas vozes de crianças conversando. A princípio, atribuíamos esses sons às áreas vizinhas, talvez alguma casa próxima. Mas naquela parte do cemitério não havia casas por perto, não em um raio de pelo menos 200 metros. Diferente das outras seções, ali não havia colinas ao redor, mas sim um barranco, e toda a área estava desabitada, sem sinais de civilização por perto, apenas uma fileira de arbustos densos que formavam uma cerca natural. Nunca conseguimos explicar isso, mas todos nós ouvimos, meus irmãos, meus tios, todos. Embora meus tios nunca quisessem admitir. Porém, não sei se o que aconteceu de pior ali foi realmente algo paranormal. Lamentavelmente, só eu fui testemunha. Passamos por um ano difícil, na verdade, em que deixamos de visitar o cemitério por meses, sem sequer deixar uma flor. Meus tios estavam enfrentando problemas com o negócio, mas decidiram nos levar para limpar as tumbas, deixar flores e fazer algumas orações pelos nossos entes queridos. Já éramos mais velhos, então nos deixaram fazer isso sozinhos, enquanto meu tio ia encontrar um fornecedor nas proximidades. Ele nos deixou na entrada do cemitério, que é acessado por um caminho de terra. Na verdade, não é como você pode imaginar, ou como deveria ser qualquer cemitério dentro de uma cidade. Suponho que parecia abandonado. Talvez estivesse. Não me recordo de ter visto sequer um único cuidador. Depois que nos deixaram, corremos para tentar fazer tudo o mais rápido possível. Primeiro fomos à tumba dos avós, depois às dos meus pais, que encontramos completamente sujas. Parecia que alguém havia podado todas as árvores ao redor e jogado os galhos sobre elas. Estavam cobertas de galhos, sabe-se lá de quando. Pedimos desculpas a eles e começamos a limpar. Não era fácil, nos sujamos, mas não íamos deixá-las daquele jeito. Estava prestes a chover a qualquer momento. O céu estava muito nublado e já sentíamos as primeiras gotas de chuva começando a cair. Meu tio nos ligou, avisando que chegaria em alguns minutos. Foi então que percebemos que não havíamos ido à tumba da nossa irmã, que ficava no outro extremo do cemitério. Eu disse aos meus irmãos: vocês terminam aqui, eu vou correndo limpar a dela rápido. Naquela tarde, talvez por causa da chuva que se aproximava, não vi mais ninguém no cemitério, nem mesmo ao longe. E sempre havia alguém vagando entre as tumbas distantes, algo que me lembrava muito um filme de terror que começa exatamente assim, mas não naquela tarde. Corri o mais rápido que pude. Mesmo que alguém não acredite nessas coisas, estar em um lugar assim envolto em silêncio, com as nuvens negras prestes a desabar sobre você, provoca algo: medo, insegurança. A única coisa que faltava naquela tarde eram relâmpagos ao longe, mas felizmente isso não aconteceu. Ao chegar à tumba, notei que estava limpa, como se alguém tivesse acabado de tirar a poeira e remover a vegetação ao redor. Todas as tumbas daquela área, as das crianças, estavam em perfeita ordem, com os arredores bem cuidados. Então apenas me ajoelhei, fiz algumas orações e me preparei para sair correndo de lá. Enquanto fazia isso, ouvia aquelas vozes ao longe, como sempre. Acelerei o ritmo. Nunca as havia ouvido estando sozinho, e isso tornava tudo muito mais assustador. Quero ser o mais claro possível sobre o que aconteceu a seguir. Quando terminei de orar, despedi-me da minha irmã em voz alta, como é costume na minha família, e nesse momento as vozes ao longe se calaram. Desta vez, eram 2, talvez 3 vozes que eu ouvia. Em outras ocasiões, parecia uma sala de aula com várias crianças falando ao mesmo tempo. Mas, de repente,
houve silêncio. Não consigo explicar bem a curiosidade que senti a seguir, mas antes de voltar correndo para encontrar meus irmãos, quis olhar uma última vez. Havia 2 tumbas que marcavam o final daquela área do cemitério antes do barranco, já com uma inclinação acentuada, onde meus tios dizem que antes também havia sepulturas. E pensei, e se há algo por trás? E se forem apenas crianças reais e estivermos nos assustando à toa todos esses anos? Fui devagar. O silêncio era tanto que podia ouvir até minhas próprias pisadas. Atrás daquelas tumbas começava o barranco, e nele vi uma sepultura que não me recordava de ter visto antes, bem na beira, já fora da visão do restante do cemitério. Estava a uns 20 ou 30 metros, além da cerca de arbustos, como se o tempo a tivesse afastado da terra consagrada. A lápide estava quebrada, e havia um velhinho sentado nela, vestido com roupas de linho. Ao redor dele, 3 crianças estavam em pé, mas olhando diretamente para mim. 2 deles pareciam ter uns 5 ou 6 anos, e o outro cerca de 12, pelo que pude calcular. O mais velho levantou-se e eu saí correndo. Não fiquei para ver para onde ele iria ou se viria em minha direção. E embora eu não possa provar, não senti que fosse algo normal, não parecia humano. Corri de volta para a sepultura dos meus pais, que já estava vazia, e então ouvi os gritos dos meus irmãos ao longe. Já havia começado a chover. Meu tio já tinha chegado. O encontrei no meio do caminho, vindo ao meu encontro com uma jaqueta enquanto meus irmãos esperavam no carro. Contei apenas ao meu irmão mais velho o que vi, e quase 6 meses depois, quando voltamos e ouvimos novamente as vozes, dessa vez bem distantes, não me atrevi a ir ver aquela sepultura fora do cemitério. Somente na visita seguinte, meses depois, pedi ao meu irmão que fosse comigo antes de irmos embora, e fomos até a sepultura. Ela não estava mais lá. Aquela parte da encosta havia desmoronado, talvez por causa das últimas chuvas, e olhamos mais de perto para ver o restante da cruz, daquela sepultura, no fundo do barranco. Não quisemos pensar no que aconteceu com os restos daquelas crianças enterradas lá, que primeiro ficaram fora do cemitério e agora, Deus sabe onde estão. Mas eu não quero voltar lá e não recomendo que ninguém o faça. Toda uma seção de túmulos, os mais antigos, foi se perdendo, caindo naquele barranco. Depois de ler esse relato, fico curioso para saber o que você acha. Você acredita que essas vozes eram realmente das crianças ou há outra explicação para o que aconteceu naquele cemitério? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. Bem, vamos para o próximo. Minha vivência foi breve, mas a lembrança ainda me traz inquietação. Em uma ocasião, durante o dia de finados, acompanhei minha avó a Xochimilco, aqui no México, onde ela celebra a data com grande devoção. Nunca havia participado de algo assim, tampouco visitado um cemitério à noite. Era uma experiência completamente nova para mim, mas a beleza da celebração e a alegria das pessoas me envolveram. Considero essa uma de nossas tradições mais belas. Eu estava encarregada de cuidar da Melissa, uma prima de 4 anos que, desde que nos conhecemos alguns dias antes, não queria se afastar de mim. Sua mãe, por estar doente, não planejava passar a noite inteira no cemitério, então ficaram por um tempo, mas logo avisaram que não ficariam até tarde. Melissa pediu permissão para permanecer comigo. No começo, sua mãe hesitou, mas eu garanti que cuidaria bem dela. Com o avançar da noite, o cansaço começou a me abater antes mesmo das 10 horas. Sentei-me numa cadeira de acampamento que havíamos trazido e me envolvi numa coberta, pois o frio começava a apertar. Melissa se aninhou ao meu lado, sentada no chão, como fazia no sofá de casa, repousando a cabeça sobre mim. Acariciei seus cabelos e sugeri que ela subisse no meu colo e se cobrisse, mas ela recusou com um aceno, exibindo uma expressão estranha. Notei então que seu cabelo estava sujo de terra. Poucos segundos depois, ouvi minha avó, a alguns metros, dizendo que Melissa já estava vindo para ficar comigo. Levei um susto enorme ao perceber que não sabia quem estava encostada em mim, a ponto de cair para trás.
minha avó e Melissa vieram me ajudar, e minha tia correu para entender o que tinha acontecido. Preferi não contar nada para não assustar a menina, mas depois relatei o ocorrido à minha avó. Não se preocupe, você estava quase dormindo, foi apenas um sonho, não aconteceu nada, não tenha medo, ela disse, e isso me acalmou um pouco, pois parecia fazer sentido. No entanto, minha tia se aproximou discretamente e me confidenciou que tinha uma ideia do que havia acontecido. Com certeza você viu uma menina. Não é a primeira vez. Minha mãe perdeu uma filha muito pequena, que nunca teve a chance de nos conhecer. Você encontrará fotos dela atrás das do avô. Por isso não fico sozinha lá, dizem que ela costuma aparecer por ali. Eu contei que senti a menina encostada em mim e toquei em seu cabelo. Quase desmaiei, mas a expressão da minha tia era a mesma. Ambas estávamos apavoradas. Ela me convenceu a sair com ela, pois minha avó não ficaria sozinha, já que outros familiares estavam presentes. Familiares vivos, é claro, disse minha tia, acrescentando que não era bom alguém tão sensível como eu ficar ali naquela noite. Segui o conselho. O resto das minhas férias foi muito agradável, mas agora sou uma daquelas pessoas que podem afirmar com certeza: no dia de finados, eles realmente voltam. Antes de seguir com os próximos relatos, considere se inscrever aqui no canal para não perder as novidades e ser sempre o primeiro a conferir as melhores histórias de terror. Vamos continuar. Minha experiência pode ser apenas uma coincidência, mas acredito que vale a pena compartilhar. Muitas coisas poderiam ter ocorrido, diversos fatores poderiam ter influenciado, mas o relato segue. Devido ao meu trabalho, às vezes preciso me apresentar nas cabines de pedágio da cidade, muitas vezes durante a noite. Há cerca de 3 meses, fui ministrar uma palestra para os operadores do turno noturno. Iniciei às 10 e terminei por volta das 11h30 da noite. Para voltar para casa, tenho 3 opções de caminho, mas geralmente escolho aquele que passa pelo cemitério, pois é o que conheço melhor, e à noite tenho dificuldade em enxergar com nitidez. Escolho esse caminho porque me sinto mais confiante. Ao seguir por essa rua, já próximo a uma das entradas do cemitério, algo foi arremessado de dentro e caiu na via, onde além de mim, também transitavam outros veículos. Os carros à minha frente frearam abruptamente, e eu também tive que frear bruscamente. Um carro que vinha logo atrás de mim conseguiu desviar por pouco para evitar uma colisão. Ao passar pelo local onde o objeto havia caído, reduzi a velocidade para tentar ver o que era. Quando me aproximei, percebi que era uma bola de futebol vermelha, muito desgastada. No primeiro momento, pensei que pudesse pertencer a alguma criança das casas próximas, mas no dia seguinte, ao passar por ali novamente, notei que todas as casas estavam distantes daquele ponto. Cerca de 1 mês depois, minha avó faleceu e a sepultamos justamente nesse cemitério, ao lado do meu avô. Cheguei ao cemitério naquele dia antes dos outros familiares e cuidei para que tudo fosse preparado. Enquanto conversava com um dos funcionários, notei que exatamente na altura de onde a bola havia caído, do lado de fora, havia uma sepultura quase no final do cemitério. Era a tumba de um jovem de aproximadamente 18 anos, adornada com esculturas de 2 bolas de futebol. Há cerca de 25 anos minha avó faleceu. Enquanto preparavam tudo para o velório, nos pediram, a mim e a meus primos, para buscar água para irrigação a aproximadamente 300 metros de casa. Aqui, onde vivo, em uma comunidade no interior do Paraná, tudo ao redor é rodeado de vegetação. Fomos buscar a água ao anoitecer, com apenas um pouco de luz restante. Enquanto enchíamos o balde, ouvimos um som, algo semelhante a um canto, como uma reza, mas que vinha de cima, literalmente do céu. Não entendíamos o que diziam, mas isso nos causou muito medo. Nos entreolhamos perplexos, terminamos de encher os baldes rapidamente e corremos de volta para casa. Contamos para minha mãe e alguns tios que também ouviram. Eles nos disseram que já tinham escutado esses sons antes.
É curioso que esses sons ecoem ali, no meio do mato, e não era um avião nem nada parecido. Naquela época, drones nem existiam, então certamente não poderia ser isso. O velório após esse incidente ocorreu normalmente, e no dia seguinte foi o enterro. Eu não fui, mas minha irmã mais velha foi. O enterro ocorreu em um cemitério antigo, com túmulos que datam do século XIX. Minha irmã não quis assistir ao enterro da nossa avó, então decidiu caminhar entre as tumbas. Ela se afastou até um ponto onde podia ver toda a paisagem fúnebre. Entre as tumbas, notou uma mulher, uma senhora de vestido azul e véu negro na cabeça, observando o enterro da nossa avó. Minha irmã se aproximou para ver melhor e disse que era a nossa avó, olhando para o próprio funeral. Ela quase desmaiou, fechou os olhos com força e, quando os abriu, a mulher já não estava mais lá. Como você pode imaginar, minha irmã levou muito tempo para superar o que viu. Olá a todos. Meu nome é Fabrício e venho de Sinaloa. Há alguns anos trabalhei como vigilante em um cemitério privado em minha cidade, um local frequentado por pessoas de alta classe. Durante meu tempo lá, testemunhei várias situações estranhas tanto durante o dia quanto à noite. Não é difícil imaginar que esses lugares estejam repletos de energias diversas, com muitos que ali repousam e outros que talvez não encontraram descanso. Logo no meu primeiro dia, meus colegas me contaram sobre uma tumba no lado norte do cemitério, um pequeno mausoléu que abriga os corpos de 2 meninas gêmeas. Eles me alertaram que à noite era comum ver figuras observando pelas janelas, algo que se tornara corriqueiro para quem trabalhava lá. Disseram-me para nunca investigar, pois não se tratava de pessoas vivas e que o melhor a fazer era seguir com minha ronda sem dar atenção. No começo, não acreditei neles. Sempre tive a mentalidade de não me deixar levar por histórias de fantasmas para evitar que o trabalho se tornasse insuportável. Agradeci por terem me avisado, mas não levei a sério. Quando a noite caiu e o cemitério foi fechado, comecei minha primeira ronda. Por volta da meia-noite, caminhei com minha lanterna, verificando se tudo estava em ordem. Eu não sabia exatamente qual era o mausoléu mencionado, já que havia muitos no cemitério. Contudo, não demorou para que eu identificasse o lugar. Ao passar por uma das tumbas, percebi, de relance, alguém espiando pela janela. A figura parecia pequena, mostrando apenas os olhos e a testa. Imediatamente, apontei a lanterna para a janela, mas não vi ninguém. Continuei minha ronda sem me aproximar, mas ao olhar de novo, vi claramente 2 figuras me observando. Seus olhos brilhavam de forma assustadora. Segui em frente, sem olhar para trás, fingindo que nada havia acontecido, mantendo o respeito pelos mortos. Noites se passaram, e toda vez que fazia minha ronda, aquelas meninas apareciam para me observar. Parecia que sentiam-se solitárias e encontravam algum conforto em minha presença. Um dia, depois de muito tempo, vi seus pais pela primeira vez. Eles vieram visitar as filhas, trazendo flores e bichos de pelúcia, e passaram quase o dia todo no mausoléu. Naquela noite, as meninas não apareceram durante minha ronda. Desde então, nunca mais as vi. Meu colega sugeriu que talvez o único desejo delas fosse receber uma visita dos pais, que desde o enterro nunca tinham tido coragem de ir até lá. Com a visita, as meninas puderam finalmente descansar. Durante um período, trabalhei como vigilante noturno em um cemitério, um local vasto, onde geralmente eram enterradas pessoas de alta classe. Eu e um colega dividíamos a tarefa de vigiar o espaço. Apesar do ambiente ser, por natureza, sombrio e para alguns assustador, nunca senti medo. Para mim, aquele lugar era apenas o meu local de trabalho, nada mais. Meu colega, com mais tempo de serviço, compartilhava várias histórias estranhas que viveu ali. Eu ouvia com um certo ceticismo, achando divertido, mas sem dar muito crédito. No entanto, após a experiência que vou relatar agora, passei a enxergar essas histórias com outros olhos. Certa noite,
Enquanto estávamos no nosso posto, como de costume, conversando de maneira tranquila, ouvimos ruídos vindos das profundezas do cemitério. Como o lugar era enorme, levou um tempo até conseguirmos alcançar o local de onde vinham os sons. Quando finalmente chegamos, nos deparamos com 3 homens cavando uma das tumbas com pás. Nem todas as sepulturas ali possuíam uma laje de cimento sobre elas, e essa, em particular, parecia ter sido feita no dia anterior, segundo meu colega. Aproximamo-nos com a lanterna e ordenamos que parassem ou chamaríamos a polícia. Porém, os homens estavam armados. Um deles veio até nós, exigiu que nos sentássemos e entregássemos nossos rádios e celulares. Sob a ameaça da arma, não tivemos escolha senão obedecer. Enquanto isso, os outros 2 continuavam a cavar incessantemente. Meu colega, tentando entender a situação, perguntou o que eles estavam fazendo, mas foi respondido com grosserias e ordens para ficar quieto. Eles conversavam entre si sobre como a velha tinha dinheiro e como planejavam dividir o que encontrassem. Eu estava extremamente tenso e apavorado, pois nunca havia sido ameaçado com uma arma antes. Quando finalmente alcançaram o caixão, os 3 homens o retiraram e o abriram. O odor que se desprendeu era insuportável, como nada que eu já tivesse sentido. No interior do caixão estava o corpo de uma senhora idosa, coberta de joias pesadas e aparentemente valiosas. Os homens rapidamente pegaram todas as joias que ela usava, incluindo as que os familiares haviam colocado no caixão, e saíram com tudo. Antes de partir, nos ameaçaram, avisando que sabiam quem éramos e que, se contássemos a alguém, iriam atrás de nossas famílias. Também nos forçaram a enterrar novamente a senhora. Apavorados e sob extrema tensão, fizemos o que mandaram. Depois, ficamos refletindo sobre o que fazer. Eu não queria contar a ninguém, mais preocupado com a segurança da minha esposa e filhas do que com a minha própria vida. Meu colega, por outro lado, temia que, se a situação fosse descoberta mais tarde, seríamos culpados e acabaríamos presos. Ainda assim, preferi 1000 vezes o risco de prisão a colocar minha família em perigo, pois aqueles homens eram claramente perigosos. No final, consegui convencer meu colega de que o melhor seria não denunciar e manter o ocorrido em segredo. Afinal, quem iria descobrir? Não acreditávamos que algum dia desenterrariam aquela senhora para perceber que as joias não estavam mais lá. Então optamos por permanecer em silêncio e fingir que nada havia acontecido. Alguns dias se passaram e continuamos com nossas atividades noturnas no cemitério. Meu colega fazia a vigilância de uma metade, enquanto eu cuidava da outra. De repente, o vi correndo em minha direção, com o rosto pálido e uma expressão de puro terror. Ele tremia e mal conseguia falar, mas conseguiu sussurrar. Eu a vi. Perguntei quem ele tinha visto, e ele respondeu: a senhora que aqueles homens desenterraram para roubar suas joias. Tenho certeza de que era ela. Ela estava andando de costas em direção ao muro e quase me viu. Tentei acalmá-lo, dizendo que ele estava imaginando coisas, que o trauma do ocorrido o estava afetando. Afinal, era impossível que a senhora estivesse andando pelo cemitério. Mas ele estava decidido, com os olhos cheios de pânico, e me disse que iria para casa, que não importava se fosse despedido, pois o medo era insuportável. Isso me fez começar a duvidar. Ainda não acreditava, mas o medo dele era tão evidente que ele acabou fugindo do lugar. Naquela noite continuei em meu posto e nada mais aconteceu. Tudo transcorreu calmamente, mas no dia seguinte, meu colega não voltou ao trabalho. Naquela noite, enquanto estava em serviço, decidi ligar para ele para saber como estava e se já havia pedido demissão. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele me disse: "Você viu as notícias hoje?" Eu respondi que não e perguntei o porquê. Ele disse: "Procure na internet. Aqueles caras que roubaram as joias da senhora morreram hoje em circunstâncias desconhecidas, cada um em sua própria casa. Já os identificaram como criminosos fugitivos, responsáveis por vários roubos, mas que a polícia não conseguia localizar." Imediatamente procurei a notícia na internet e, de fato, eram eles. A polícia sugeria que poderia ser um ajuste de contas, pois os 3 foram mortos quase ao mesmo tempo. Mas o estranho é que cada um estava em sua própria casa, e ninguém sabia como isso tinha sido feito,
sem deixar vestígios. Fiquei em silêncio, absorvendo a informação, quando meu colega, ainda na linha, disse: "Foi ela. Foi aquela senhora. Ela saiu do cemitério à noite para se vingar deles. Eu te disse que a tinha visto." Fiquei em choque, começando a acreditar em tudo o que ele havia dito. Depois de desligar o telefone, fiquei alerta, tentando perceber qualquer coisa estranha. Decidi ir até a tumba da senhora, e a terra estava mexida como se alguém a tivesse acabado de enterrar novamente. Um calafrio percorreu meu corpo e decidi sair dali o mais rápido possível. Claro, não ousei abrir a tumba para verificar se as joias estavam de volta, mas tenho certeza de que sim. Cheguei à conclusão de que algumas pessoas podem ser tão apegadas aos seus bens materiais que farão qualquer coisa por eles, mesmo após a morte. Antes de continuar com a próxima história, deixe seu like neste vídeo para eu saber que você está gostando desses relatos. Muito obrigado. Eu trabalhei como cuidador em um cemitério bastante antigo na minha cidade, um dos mais antigos do Brasil, com séculos de história. O local estava um pouco negligenciado e, como esperado, as tumbas são muito antigas, dando ao ambiente uma atmosfera sombria. No cemitério também há algumas criptas onde pessoas foram enterradas há muito tempo. Essas criptas nunca são abertas, pois não há mais espaço disponível para novos corpos. Mas mesmo assim, coisas muito estranhas aconteciam ali. Numa das minhas primeiras noites como vigilante, enquanto caminhava pelo cemitério, fui surpreendido por sons, como se fossem pessoas conversando. Pensei que alguém pudesse ter invadido, pois quem me contratou mencionou que às vezes adolescentes entram no cemitério à noite para gravar vídeos ou simplesmente para beber e fumar. Presumi que fosse esse o caso e segui os murmúrios, mas não encontrei ninguém. O lugar estava completamente vazio. Conforme me aproximava, percebi que os sons vinham de uma das criptas. Meu coração disparou, pois ninguém deveria conseguir abrir aquelas criptas, já que estão trancadas e apenas os proprietários possuem as chaves. Quanto mais me aproximava, mais altos ficavam os sons, que não eram palavras específicas, mas sim murmúrios. Decidi recuar, sair dali e continuar minha ronda, pois, sinceramente, tinha certeza de que o que ouvi eram psicofonias. Eu acredito muito nisso, e aquelas não eram vozes de pessoas vivas. Alguns dias depois, ao encontrar os proprietários, confirmei minhas suspeitas. Conversei com o senhor sobre o que tinha ouvido na cripta durante as noites, querendo saber o que deveria fazer, já que eu não podia fazer nada sem as chaves. Ele apenas disse: "Não se preocupe, não é ninguém. Apenas ignore e continue seu trabalho. Este cemitério tem décadas, e sempre que contratamos um novo vigilante, ele nos conta a mesma coisa, mas garanto que não é nada, são apenas as almas que estão presas ali." Para ser honesto, ao invés de me tranquilizar, isso me deixou ainda mais apreensivo. No entanto, continuei trabalhando lá por um tempo. Não era toda noite que ouvia aqueles sons, e com o tempo percebi que as psicofonias só ocorriam quando havia algum enterro naquele cemitério, como se estivessem dando as boas-vindas. Não sei, foi a única explicação que consegui pensar. Nunca consegui me acostumar a ouvir aquelas vozes de pessoas que já se foram. Oi, Dom. Eu me chamo Yasmin. Essa história aconteceu no meu povoado, localizado próximo a um riacho. Meu pai costumava voltar do mercado completamente embriagado. Não guardo muitas lembranças felizes daqueles tempos, pois ele frequentemente agredia minha mãe quando chegava nesse estado. Ela nos escondia na casa de minha avó para que não presenciássemos a cena, mas os gritos eram impossíveis de ignorar. Ambos já partiram há muitos anos, mas essas memórias ainda me assombram e me fazem chorar. Com o passar do tempo, conheci Pedro e uma mulher chamada Fátima. No começo, pensei que ela fosse uma boa pessoa. Às vezes, até me trazia comida e passava um tempo conversando comigo. Certa vez, ela me perguntou se eu desconfiava de meu marido, e eu respondi que não.
Então ela tirou um saquinho de plástico cheio de terra e uma pedra, sugerindo que eu o colocasse debaixo do travesseiro dele. Fiquei hesitante no início, pois ela não explicou a finalidade daquilo, mas foi embora, deixando-me com uma sensação de inquietação. Boba por suspeitar do meu marido, acabei decidindo seguir a sugestão e coloquei o saquinho debaixo do travesseiro. Com o passar dos dias, percebi que Pedro começou a se comportar de maneira estranha. Ele perdeu o apetite e acordava no meio da noite gritando e suando. Dizia-me que ouvia vozes e que sentia algo observando-o da janela. Preocupados, procuramos o Dr. Mendes, que receitou um medicamento, pois só detectou uma infecção na garganta. Ele estava bem, apenas precisaria descansar por alguns dias para se recuperar, então ficou em casa por 2 dias, dormindo a maior parte do tempo. No entanto, uma semana depois de eu ter colocado o saquinho, enquanto eu tomava banho, ouvi um grito aterrador vindo do quarto. Saí às pressas e encontrei meu marido na beira da cama, chorando desesperadamente. Perguntei o que estava acontecendo e ele me contou que ouvia vozes em sua cabeça. Vozes de pessoas desconhecidas que falavam coisas sem nexo. Pouco depois, ele se acalmou e adormeceu. Voltei para a cozinha para lavar a louça suja. Lá fora, a noite era densa e tudo o que se ouvia eram os latidos dos cães e o som dos grilos. Quando terminei de lavar os pratos, fui até o pátio recolher as roupas que tinham ficado estendidas. Ao olhar para a janela do quarto onde meu marido dormia, vi uma sombra negra entrando. Corri para ver o que era, e ao entrar no quarto, meu marido ainda dormia, mas uma sombra em forma de homem estava ao lado da cama, estendendo o braço como se quisesse tocá-lo. Gritei com todas as minhas forças, e meu marido acordou subitamente. Ele me perguntou o que estava acontecendo, e eu respondi que tinha visto uma sombra. Ele me pediu para deitar e tentar dormir, mas o medo era tão grande que a noite passou lentamente. Antes do amanhecer, meu marido se levantou para tomar banho e eu me levantei para preparar seu lanche, pois ele tinha que ir ao trabalho. Mas, ao atravessar a sala, juro que vi de relance um homem sentado no sofá. Corri para o banheiro e avisei ao meu marido que algo ruim estava na casa. Ele saiu do banheiro e tentou me acalmar, dizendo que tudo ficaria bem. Aos poucos, consegui me tranquilizar e o dia começou a clarear. Por volta das 11 da manhã, Fátima chegou e perguntou sobre a saúde do meu marido. Informei que ele estava piorando e que coisas estranhas estavam acontecendo em casa. Fátima mencionou sobre a natureza das almas dos falecidos, dizendo que no começo assustam, mas depois desaparecem. Fiquei muito intrigada com o saquinho de terra que ela havia me dado, então perguntei sobre o que havia dentro dele. Ela explicou que continha terra de cemitério, um fragmento de osso e uma pedra. Quando perguntei por que ela me deu aquilo, ela disse que era para que meu marido permanecesse comigo. Após essa breve explicação, Fátima se despediu sem dar mais detalhes. Senti uma enorme repulsa pelo saquinho e o lancei para longe, em direção ao riacho, do outro lado do pátio. Apesar de me sentir um pouco aliviada ao me livrar daquilo, ainda estava inquieta com o que acontecia. Naquela noite, meu marido chegou em casa como de costume. Jantamos juntos e, em seguida, fomos para a cama. No meio da madrugada, algo estranho nos despertou. Tivemos que sair correndo para o campo porque vimos, no pátio da casa, sombras saindo do riacho próximo. Posso jurar que vi figuras de crianças e mulheres vestindo trajes longos e antigos. Antes de sairmos correndo, acendemos a luz e vimos uma menina sentada no chão, brincando com a terra. Ela usava um vestido amarelo, muito sujo, e seus cabelos estavam repletos de terra e folhas secas. Quando levantou o rosto, seus olhos eram completamente negros. Embora quiséssemos evitar o cemitério, não tínhamos outra escolha. Enquanto corríamos, ouvimos risos vindo da escuridão. Era Fátima que estava entre os túmulos gritando coisas sem sentido. Ao alcançarmos o campo, meu marido e eu paramos um instante para recuperar o fôlego. Estávamos exaustos e completamente desorientados. Nada do que acontecia fazia sentido e não entendíamos por que estávamos testemunhando tais fenômenos. Decidimos ir até a casa da minha tia, que morava um pouco mais afastada, para pedir ajuda e passar a noite lá. Ao chegarmos, contamos tudo o que tínhamos presenciado
e ela nos ouviu atentamente. Ofereceu-nos abrigo e preparou um chá quente para nos acalmar. Nos dias que se seguiram, tentamos não pensar muito no ocorrido, mas aquelas imagens e sons permaneciam em nossas mentes. Resolvemos conversar com algumas pessoas do povoado para descobrir se mais alguém havia passado por algo semelhante. Durante as conversas com os vizinhos, descobrimos que não éramos os únicos a vivenciar situações estranhas naquela área. Uma vizinha relatou ter visto sombras movendo-se em seu jardim e ouvir risos e sussurros durante a noite. Outro vizinho mencionou ter avistado uma mulher vestida de branco caminhando perto do riacho, mas ao tentar se aproximar, a figura simplesmente desapareceu. Meu marido faleceu 2 meses depois, devido a diabetes, e Fátima nunca mais apareceu. Alguns dizem que ela também morreu, mas ninguém sabe onde foi enterrada ou o que aconteceu com seu corpo. Há quem afirme que após sua morte, a viram caminhando em direção a uma casa perto da entrada da colônia, onde dizem uma bruxa havia morado por um tempo. Certa vez, enquanto estendia roupas, ouvi um assobio vindo do monte próximo e avistei uma idosa de vestes longas desaparecendo entre as árvores à beira do riacho. Nunca vou entender por que segui o conselho daquela mulher e trouxe a bruxaria para dentro do meu lar. Gostaria de compartilhar minha história com vocês. Meu nome é Carlos e sou da província de Tucumã, na Argentina. O que vou te contar aconteceu numa noite após eu ter passado um bom tempo jogando futebol com meus amigos. Naquela noite, meu pai me ligou avisando que chegaria mais tarde, pois tinha que ir ao centro comprar algumas coisas. Eram por volta das 9 da noite, então, como não haveria ninguém em casa, disse que eu também chegaria um pouco mais tarde. Continuei conversando com meus amigos e por volta das 11, cada um foi se despedindo e indo para casa. Eu segui meu caminho em direção à minha casa, que fica perto do cemitério, passando por uma escola. Estava ouvindo música no meu telefone quando de repente uma sensação estranha tomou conta de mim, como se alguém estivesse me observando. A noite estava tranquila, sem chuva ou frio, uma noite comum, mas algo no ar parecia fora do lugar. Segui caminhando e quando cheguei à rua ao lado do cemitério antigo, senti que alguém me seguia. Ao olhar para trás, vi um cachorro de rua, o que me deixou nervoso, pois temi que ele pudesse me atacar, embora ele apenas me seguisse. Mas ao virar na direção da escola onde ficam as entradas dos 2 cemitérios, o velho e o novo, ouvi uma voz pedindo ajuda. A voz parecia ser de uma mulher e vinha do cemitério novo. Com a pouca coragem que me restava, decidi investigar, já que o portão do cemitério estava aberto. Olhei em volta e liguei a lanterna do meu telefone. A voz continuava a vir de dentro, e mesmo sem saber exatamente por quê, naquele momento me senti compelido a seguir o som. Então, entrei no cemitério tentando descobrir de onde a voz vinha. Perguntei em voz alta onde a pessoa estava, e a resposta veio, pedindo para que eu me aproximasse. Naquele instante, não senti medo, apenas a certeza de que alguém precisava de ajuda. Continuei a caminhar, percebendo que o som se tornava cada vez mais claro. De repente, um amigo que me viu entrar no cemitério decidiu me seguir para pregar uma peça e me surpreendeu por trás, segurando meus ombros. O susto foi tão grande que senti que quase desmaiei. Ele me perguntou o que eu estava fazendo e contei sobre a mulher que pedia ajuda. No início, ele não acreditou, mas logo depois também ouviu a voz. Embora um pouco cético, decidiu me acompanhar para investigar mais a fundo. O silêncio naquele lugar era quase total. Adentramos mais no cemitério, seguindo aquela voz angustiada. De repente, o tom da voz feminina mudou, como se num instante ela tivesse se afastado para uma grande distância. Meu amigo sugeriu que saíssemos dali, pensando que poderia ser um espírito ou até mesmo a famosa Lorona. Eu respondi que essas coisas não existiam, mas no exato momento em que estávamos prestes a sair, a voz ecoou novamente, desta vez muito mais próxima do que antes. Com a luz dos nossos celulares, avistamos uma silhueta negra a poucos metros de distância.
Talvez tenha sido o susto ou um truque da minha visão, mas aquela figura parecia não tocar o chão. O medo nos paralisou. Senti minhas pernas pesadas, tremendo como nunca antes. A silhueta se aproximava lentamente e nós ficamos ali, imóveis, sem saber como reagir. Após o que pareceram segundos intermináveis, começamos a recuar lentamente. Meu amigo sugeriu que pulássemos o muro perto da escola, enquanto aquela figura continuava a se aproximar. Demos alguns passos para trás até que, de repente, ouvimos um suspiro atrás de nós. Ao me virar, vi uma mulher muito alta, parada sobre uma lápide, com os braços erguidos em direção ao céu. Ambos gritamos, tomados por puro terror, e começamos a correr entre as tumbas, tentando escapar daquelas figuras tão macabras. Enquanto corríamos, podíamos ouvir seus gritos a poucos metros atrás de nós, mas jamais ousamos olhar para trás. Felizmente éramos rápidos o suficiente para escapar. E uma vez fora do cemitério, não paramos de correr até chegar à minha casa. Minhas pernas tremiam tanto que mal consegui me manter em pé. Quando chegamos, contamos tudo à minha mãe. Ela nos ouviu atentamente e, ao ver nossas faces pálidas e assustadas, nos serviu um chá quente para nos acalmar. Enquanto bebíamos o chá, tentamos explicar o que vimos, embora as palavras parecessem insuficientes para descrever o medo que sentimos. Desde aquela noite, evito passar por aquele cemitério. Prefiro dar uma volta mais longa do que voltar a me aproximar daquele lugar sombrio. Infelizmente, não consegui encontrar uma explicação para aquele evento aterrorizante. Quem eram aquelas figuras? Por que estavam lá? Por que nos chamaram? Acho que essas são perguntas que nunca terão resposta. Obrigado por ouvirem minha história. Se gostou, curta e considere se inscrever aqui no canal. Vamos continuar. Isso aconteceu em 2017. Moro perto do cemitério e nunca havia presenciado nada fora do comum. Meu nome é Jonas. Em uma noite saí para conversar com meus amigos. Ficamos numa pracinha e acabamos estendendo o papo até tarde entre risadas e histórias. Já eram 2 da manhã quando decidi pegar minha mochila e voltar para casa, caminhando como de costume, com os fones de ouvido, pensando em chegar logo para tomar um banho e descansar. Ao me aproximar da rua que passa ao lado do cemitério, há uma parte escura onde a lâmpada nunca funcionou. E é comum ver pessoas bebendo ali. Passei por essa área e, de repente, alguém cruzou meu caminho. Tirei os fones e cumprimentei dizendo boa noite. Não conseguia ver claramente, só distinguia uma figura parada na calçada. Me afastei para continuar andando, mas aquela figura também se moveu na mesma direção. Perguntei o que queria e então ouvi uma voz feminina, uma voz de idosa, que pediu minha ajuda para chegar em casa. Ela mencionou que morava perto de onde eu vivia. Achei curioso o jeito dela falar, pois nunca tinha ouvido alguém falar tão devagar, como se faltasse energia. Decidi ajudar e começamos a caminhar juntos. Saímos da sombra e pude ver que era uma idosa com um chale bordô bordado que cobria parte do rosto, e ela usava uma saia preta. Não vi seus pés, ou melhor dizendo, não prestei atenção neles. A senhora parecia ter dificuldade para andar, então a segurei pelo braço. Nunca tinha sentido um braço tão fino e frágil. Ela me agradeceu com uma voz suave. Caminhávamos devagar, conversando. Ela me contou que vivia sozinha, que seu filho mais novo estava nos Estados Unidos e que já fazia muito tempo que ele tinha partido. Também mencionou que tinha nascido há muito tempo. Perguntei em que ano ela havia nascido, mas ela disse que não se lembrava mais. Depois, comentou que achava estranho o modo como eu me vestia e perguntou por que eu tinha o cabelo comprido, embora eu o tivesse curto. Enquanto seguíamos pelo caminho, a idosa começou a dizer que fazia muitos anos que ninguém a visitava e que frequentemente se sentia muito sozinha. Fiquei com pena ao ouvi-la, mas também comecei a me sentir desconfortável com sua maneira estranha de falar. Quando estávamos a poucos metros da entrada do cemitério, a mulher mencionou que já estávamos perto de sua casa. Fiquei bastante surpreso, pois ela havia dito que morava em uma rua próxima à minha. De repente, a luz do poste do cemitério apagou-se do nada.
Um arrepio percorreu todo o meu corpo e notei que o braço fino da mulher parecia engrossar, como se estivesse mudando de forma. Sem pensar, soltei seu braço imediatamente e disse que ia pegar a lanterna do meu telefone. Abri minha mochila para procurar o celular. Quando acendi a luz da lanterna, vi o rosto da senhora a poucos centímetros do meu. Seu semblante não era normal, sua pele estava colada aos ossos, parecendo um esqueleto ou alguém gravemente doente. Dei um passo para trás, assustado, e ela me perguntou se eu queria entrar em sua casa. Ela levantou o braço, segurando uma lamparina antiga, e apontou em direção ao cemitério. Minhas pernas se paralisaram de medo. Ela tirou o xale, revelando um rosário preto no peito e sua cabeça quase calva, com poucos fios de cabelo. Então, começou a rir de maneira perturbadora. Nesse momento, a luz do poste voltou a acender e ela simplesmente desapareceu. Sem hesitar, corri o mais rápido que pude até chegar em casa. Quando cheguei, contei à minha mãe e à minha prima o que havia presenciado. Minha mãe, irritada, me repreendeu por ter ficado fora até tão tarde e me aconselhou a acender uma vela como sinal de respeito. Segui seu conselho e acendi a vela, na esperança de que aquilo acalmasse as energias negativas que eu sentia. Desde aquela noite, nunca mais caminhei sozinho por aquela área. O que mais me impacta nessa experiência é que senti que acompanhei algo que não era deste mundo de volta ao cemitério. Sempre que penso nesse momento, sinto calafrios e me lembro de que há coisas que não podemos explicar completamente. Minha vida mudou depois daquela noite. Agora, faço questão de estar sempre acompanhado quando saio tarde e evito passar por lugares escuros e solitários. Espero que tenham gostado desse relato. Boa noite, Dom. Eu me chamo Mauro e há 9 anos trabalho no cemitério da minha comunidade. Muitas vezes, as pessoas me perguntam se eu sinto medo ou se já presenciei algo estranho. Sempre respondo que estar cercado de túmulos já faz parte da minha rotina e que dificilmente algo me assusta. Sou uma pessoa serena, que aprecia a tranquilidade, por isso, este trabalho é perfeito para mim. Durante minhas rondas noturnas, já passei por diversas situações peculiares. Para mim é comum ouvir risadas, choros e sussurros. No entanto, algo realmente fora do comum precisa acontecer para me impressionar. Cerca de 6 meses atrás, ao começar meu turno das 6 da tarde às 6 da manhã, meu colega me contou que alguém havia pintado algo em uma lápide. Fui verificar e encontrei desenhos de uma casa e um rostinho sorridente na tumba de um menino pequeno, que parecia estar abandonada, sem flores e sem visitas há muito tempo. Fiquei comovido, então coloquei algumas flores e limpei um pouco o túmulo. Aquela noite transcorreu sem incidentes. Na noite seguinte, ao iniciar minha ronda habitual, senti um impulso de voltar à tumba do menino. Para minha surpresa, as flores que eu havia deixado desapareceram e um novo desenho de uma casinha surgiu na lápide. Suspeitei que meu colega estivesse brincando comigo, pois ele já havia feito isso antes, e eu não confiava muito nele. Por volta das 2 da manhã, enquanto lutava contra o sono e observava a janela de um túmulo próximo, algo passou correndo rapidamente. Decidi fazer uma nova ronda, imaginando que pudesse ser um ladrão, um bêbado ou algum jovem invadindo. Com minha lanterna, revirei cada canto do cemitério. Cheguei a uma área que chamamos de O Caracol, devido à disposição circular das tumbas. O cheiro ali é bastante peculiar, o frio é intenso e o ambiente carrega uma tensão palpável. Quando entrei nessa seção, avistei um menino de costas vestindo um suéter vermelho e um gorro marrom. Perguntei quem ele era e o que fazia ali, mas ele seguiu em frente, em silêncio. Não posso negar que meu corpo inteiro tremia de medo. Aproximei-me com cautela e quando estava prestes a tocar seu ombro, o menino simplesmente desapareceu. Posso jurar que ele se desfez diante dos meus olhos. De tanto susto, deixei a lanterna cair e as baterias se soltaram, me deixando sem visão. Tentei recuperá-las, mas a escuridão era profunda, acentuada pelas árvores que bloqueavam a luz da lua. De repente, ouvi um lamento infantil vindo do fundo do cemitério,
chamando pela mãe. Fiquei imóvel, paralisado de terror, e comecei a suar frio. Sem pensar duas vezes, corri o mais rápido que pude. Ao chegar à entrada, percebi que faltavam poucas horas para o fim do meu turno. Tentei me acalmar, mas o acontecimento me deixou profundamente abalado. Quando o dia amanheceu, antes de ir embora, resolvi fazer uma última ronda para garantir que tudo estivesse em ordem. Ao passar pela tumba do menino, algo estranho chamou minha atenção. A terra estava remexida e sobre ela, uma palavra estava escrita: Mamãe. Essa visão ficou gravada na minha memória, impossível de esquecer. Não sou o único a ter essas experiências. Meu colega também viu o mesmo menino caminhando entre as tumbas. Ele contou que certa vez, durante sua ronda noturna, avistou o menino de costas, com o mesmo suéter vermelho e o gorro. Não tenho certeza se minha experiência foi paranormal, mas posso afirmar que foi uma das situações mais estranhas que já vivi. Faz muito tempo, quando eu ainda era uma criança de apenas 5 anos, no cemitério municipal São Miguel, em São Paulo, eu estava com minha família cuidando das tumbas dos nossos entes queridos. Enquanto estávamos lá, um senhor idoso, que parecia conhecer minha avó, se aproximou. Ele se chamava Lucas, assim como eu. E essa foi a forma como minha avó me apresentou a ele. Depois de algum tempo, ele e eu começamos a caminhar juntos. Caminhamos entre as tumbas enquanto conversávamos. Ele me deu alguns conselhos e falou um pouco sobre a vida. Apenas conversamos. Naquele dia nada de incomum ou misterioso ocorreu. Assim como apareceu, ele se foi. Anos depois me lembrei daquela tarde com meu xará e perguntei à minha avó sobre o que havia acontecido com aquele senhor. Ela me disse que não o conhecia, que nunca soube de alguém com aquela descrição. Achei aquilo estranho, mas acabei deixando para lá. Mais alguns anos se passaram e voltei a perguntar à minha avó sobre o tal senhor, recebendo a mesma resposta. Desta vez, resolvi perguntar também à minha mãe. Ela disse que não se recordava, mas também não se lembrava de ter me deixado caminhar com ninguém naquele cemitério. Foi então que comecei a perceber o quão peculiar era aquele senhor ter o mesmo nome que eu, a mesma altura e porte físico que eu teria quando adulto, e o quão estranho foi que me deixaram andar com um desconhecido. Até hoje, isso me deixa intrigado e continuo tentando entender quem era aquele senhor. Você tem alguma ideia a respeito disso? Deixe aqui nos comentários. E já vamos para o próximo relato. O vídeo de hoje está apenas começando. Olá a todos. Por algum tempo trabalhei como vigilante em um cemitério da minha cidade. Era uma fase difícil para mim e eu precisava urgentemente de um emprego.